Voltamos. E aí, nesse módulo, nós iremos falar sobre uma compreensão geral do nosso assunto. E queremos iniciar dizendo o seguinte: por mais que possamos perguntar sobre quem é o homem, a resposta será incompleta, pois precisamos entender o que Deus fez aparecer quando criou a humanidade. Se analisarmos o que diz a Bíblia sobre a humanidade, descobriremos que o ser humano não vive o nível de vida que Deus deseja para ele. Então, é muito importante quando a gente foca na perspectiva da relação de Deus com o homem. Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que criou ele segundo a sua imagem e semelhança. E é exatamente isso que a gente também vai olhar nesse assunto, nessa aula. E eu quero que você preste bem atenção ao que iremos trabalhar aqui. A verdadeira humanidade não é a que vemos na sociedade hoje. A verdadeira humanidade, ela tem uma característica muito mais elevada do que aquela que a gente observa no dia a dia. Então, o ser humano verdadeiro foi esse original, conhecido como Adão e Eva, antes da queda, e Jesus, e os demais são réplicas, E Jesus, uma coisa importante, porque nós temos que olhar para os originais. Nós temos Adão e Eva, que foram criados diretamente de Deus. E na segunda parte a gente tem Jesus, que o próprio Paulo menciona Jesus como o segundo Adão, porque também ele foi originado diretamente de Deus, E os demais seres humanos, nós somos réplicas obscurecidas da imagem e semelhança de Deus. Ou seja, Jesus, Adão e Eva foram diretamente, apareceram como realmente reflexo direto da imagem de Deus. E lá em Hebreus capítulo 1, é onde a gente tem o versículo 3, ele descreve muito bem que Jesus era a expressa imagem do ser de Deus. Então ele era a cópia fiel. E a gente se maravilha com essa perspectiva do que era a verdadeira humanidade. Então a gente, ao olhar um para o outro, a gente pode até olhar e dizer: fulano é um ser humano, eu também sou humano, mas nunca seremos como realmente Jesus foi, um ser humano 100% segundo a vontade expressa e criacional de Deus. Então nós temos o seguinte: precisamos comparar o homem em seu estado original e Cristo para entendermos melhor o que significa ser humano. Então, quando a gente olha para o homem na origem, a gente vê o homem sem pecado. E quando a gente olha para Cristo, também ao vir e assumir a nossa forma humana, mesmo humano, ele não tinha pecado. Essa é a forma original humana criada por Deus, exatamente como imagem e semelhança dele. Então, é aí que a gente precisa primeiro olhar para a origem para entender o verdadeiro significado de ser humano. A expressão original da descrição da humanidade é que Deus fez a raça humana conforme a sua semelhança. E é aí que é interessante, a semelhança de Deus. Então o homem ele tem uma posição de destaque no meio de toda a criação divina. Por quê? Porque ele foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. É daí que podemos entender a superioridade, dos humanos sobre as demais criaturas. E foi exatamente para o homem que Deus deu a ordem de que ele poderia dominar e controlar sobre tudo. Por quê? Porque o homem está numa posição de destaque na criação divina. Ele não é como as demais criaturas. Ele tem uma posição superior. Por quê? Porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E aí, sendo assim,
É a imagem de Deus o que nos faz humanos, né? Quando Deus soprou no homem, ele compartilhou algo dele conosco, certo? E é isso que é importante a gente olhar. Essa imagem de Deus é que nos faz humanos. Não somos iguais aos outros seres vivos. Os animais, as plantas têm vida, mas não como a vida que temos, né? E aqui nós temos algumas passagens da Bíblia que você vai poder conferir, que confirmam exatamente o que acabamos de dizer. E por fim, a imagem de Deus distingue o homem de todas as outras criaturas. É o que nos faz humanos. Nos vemos no próximo vídeo.